Araceli Cabreira Crespo, de 8 anos, foi raptada e assassinada no dia 18 de maio de 73. Ela saiu do colégio e desapareceu antes de chegar a casa. Essa data de 18 de maio, ela foi o dia em que aconteceu um sequestro de uma criança chamada Araceli, na cidade do Espírito Santo. Ela foi violentada, foi sequestrada e assassinada. Por isso, e foi escolhido o dia 18 de maio para a conscientização contra o abuso infantil e o abuso contra adolescente, para que a gente pudesse estar orientando pais, líderes, professores, pessoas que trabalham com criança a respeito dos riscos que as crianças passam quando as pessoas não estão espertas ou olhando para essas crianças e deixando elas soltas e sozinhas. Então é para conscientização da população dos riscos com as crianças e com os adolescentes. Então, quando as crianças começam a mudar o seu comportamento do dia para a noite, começam a se isolar, quando elas não querem tirar a roupa na frente dos pais quando vai tomar banho, né? Quando elas diminuem o rendimento escolar, quando elas ficam com medo exagerado de coisas que elas eram acostumadas a fazer, como por exemplo ir para uma escola, né? Ir para a casa de uns parentes e ela não quer mais, né? Quando ela começa a ter comportamentos agressivos da noite para o dia, muito medo excessivo, e também a questão dela começar a se erotizar ou se sensualizar, que não é para a idade dela. De uma hora para outra você vê uma criança que começa a querer usar muito batom, usar roupa muito curta, a se vestir como um adulto, né? Isso também são indicativos de que a criança ou está sofrendo ou já apresentaram algum tipo de violência contra a criança. Isso, esse é o ponto muito importante. Porque, primeiro, uma das frases que jamais podemos falar para uma criança, quando uma criança vem falar algo nesse sentido para você, é você dizer para a criança se ela tem certeza do que aconteceu. Esse tipo de coisa não são mensagens que vêm e nem argumentos que tenha na mente de uma criança. Então, se ela escolheu você para falar desse tipo de assunto, é porque isso aconteceu. Então, acolha, sempre acolher a criança a respeito disso. E nunca, jamais dizer para a criança se ela tem certeza, ou até mesmo dizer para essa criança que a pessoa só estava brincando ou não era isso que ela queria fazer. Você está invalidando a dor e as emoções dessa criança. E aí você perde a confiança dessa criança e ela não vai mais falar. Não ache que se uma criança chegar para você ou um adolescente dizer que foi abusado, você não diga que é mentira, que está falando besteira, mas acolha, olhe, investigue, porque alguma coisa tem por trás. Não ache que a pessoa que está na sua casa, ou o vizinho, ou o amigo de anos, não pode fazer isso, porque o inimigo está muito mais próximo do que você imagina. Então, cuidado dessa criança, cuidado ao ir ao banheiro, cuidado com os coleguinhas, cuidado com as redes sociais, cuidado com o celular, porque existe também abuso virtual e muitas crianças estão sendo abusadas virtualmente. Então, cuidado com seus filhos, com seus parentes, porque é muito sério tudo que está acontecendo. Um outro detalhe que nós precisamos também estar atento a respeito disso, quando uma criança chega perto de um adulto e ela não quer abraçar esse adulto, por favor, pais responsáveis de criança, não obrigue a criança a ir sentar no colo, beijar essa pessoa. Deixe a criança. Se ela não quiser ir, deixe ela, porque as crianças também sentem algo ruim. Como nós adultos sentimos algo ruim de algumas pessoas, as crianças também sentem. E quando você obriga, você está entregando a sua criança para uma pessoa que pode vir a maltratar e violar a tua filha. Só peça para ela cumprimentar do lugar onde ela está. Isso não é falta de educação.
Primeiro, você vai acolher essa criança ou adolescente e segundo, ir atrás de proteção. Não espere a segunda vez. Ou vá no conselho tutelar ou Disque 100. Denunciar. A denúncia não é fazer justiça com as próprias mãos. A denúncia ela precisa existir, porque essa pessoa precisa parar. Independente de quem ela seja, precisa parar. Porque para que a gente proteja outras crianças, para que elas não sofram também o que essa criança está sofrendo, precisa denunciar. Porque essa pessoa também ela precisa de ajuda. Seja a ajuda que for. Não vamos fazer justiça com as próprias mãos, mas também não vamos omitir em deixar essa pessoa solta e maltratando outras crianças. Então, o ponto principal, denunciar. Nós temos o Disque 100, que você denuncia sem precisar se pronunciar e dizer a sua identidade. Então, por favor, nunca deixe de denunciar, seja quem for. Nós precisamos cuidar das nossas crianças. Nós precisamos falar sobre educação sexual, porque se nós pais não falarmos de educação sexual para as nossas crianças, a sociedade, as pessoas vão falar e podem ser de forma errada ou de forma que você não goste. E elas precisam, da mesma forma que elas precisam de educação religiosa, de educação convencional, elas também precisam de educação sexual também. E quem vai passar somos nós, pais. Eu espero que esse conteúdo tenha trazido esclarecimento para você. E lembre-se, o abusador ele pode estar mais perto do que você imagina.